Apesar do Brasil ter virado o maior produtor de milho na última safra, ainda existe uma lacuna entre o que é produzido e o potencial que podemos alcançar. Dentre os maiores produtores do grão, somos o país com a maior capacidade para o aumento da produção, cerca de 46%. E o segredo para isso está na compreensão dos fatores que causam a redução na eficiência das lavouras. Um desses pontos é, sem dúvida, o preparo do solo. E como essa é uma atividade que requer o uso de diversas técnicas, nós vamos pontuar as principais para você, produtor. A primeira é a análise do solo. Isso vai possibilitar o diagnóstico completo das áreas e condições de fertilidade. Assim, você será capaz de determinar quais e a quantidade de fertilizantes que precisam ser aplicados na lavoura. A segunda é o planejamento das vias de acesso. Essa técnica reduz a erosão e a compactação do solo, visando principalmente o mínimo de impacto para as plantas que ficam próximas a essas entradas. Em alguns casos, pode ser necessário a construção de canais de escoamento e bacias de armazenamento e infiltração do excesso de água. A terceira é a densidade da cobertura vegetal, a partir da escolha de variedades de milho que possibilitem uma cobertura mais densa, aumentando a proteção do solo contra intempéries, promovendo o microclima mais favorável para o crescimento da lavoura. A quarta técnica é o manejo dos restos culturais. Isso porque eles impactam positivamente na qualidade do solo, conservando a umidade e favorecendo a atividade dos micro-organismos ali presentes. Mas atenção, o excesso de palhada pode inclusive prejudicar a passagem dos maquinários, a emergência das plântulas e o desenvolvimento de pragas e doenças. E a quinta é o sistema de preparo do solo, seja ele convencional, com aração e gradagem, ou conservacionista, por meio do sistema de plantio direto ou cultivo mínimo. Se por um lado o plantio convencional favorece a aeração e infiltração de água no solo, por outro, aumenta a erosão e a perda de umidade. Já o manejo conservacionista precisa de maior atenção no controle das plantas daninhas, na compactação do solo e na germinação das sementes. Porém, reduz a mão de obra, aumenta o teor de matéria orgânica e diminui a perda de água. Se a gente for pensar em preparar o solo, no sentido literal da palavra, plantio direto é a melhor opção. O plantio direto é a questão principalmente da conservação de água, da manutenção da palhada, da questão do custo e também a questão do tempo que o produtor tem de plantar o milho safrinha, que é extremamente curto, a janela é extremamente curta. Então, normalmente, é colher soja e plantar o milho safrinha, né? Para auxiliar na execução de todas essas atividades, a agricultura digital ajuda você, produtor, a ter as informações mais precisas para esse procedimento. A plataforma Climate Field View da Bayer permite a você integrar os resultados na análise de solo com outras informações, gerando mapas precisos sobre as características do solo da sua propriedade. O que o Field View faz é captar esses dados e auxiliar o agricultor a gerar informações. Alguns exemplos, eu acho que tem a parte de próprio registro dessas informações. A gente tem uma ferramenta de imagem de satélite, então ela permite que o agricultor ele consiga ter uma ideia do que está acontecendo na evolução da cultura dele. E eu acho que um dos pontos fortes que a gente tem hoje, ele está justamente nos insights, nos valores agronômicos que a gente, como o Bayer, consegue oferecer. Com essa tecnologia, você não olha mais a fazenda de modo geral, você tem dados para conhecer detalhes de cada metro quadrado da propriedade. E não para por aí. Durante o período de safra, o uso do Climate Field View consegue projetar os ganhos por cada híbrido, verificar a performance das sementes, ajustar o maquinário em tempo real, detectar problemas nas operações com agilidade e remotamente. Com todas essas facilidades na mão, você vai otimizar seus investimentos e fica muito mais fácil fazer o planejamento do plantio à colheita para maximizar a sua produção. O Impulso Negócios de hoje vai ficando por aqui. Até a próxima semana com mais dicas como essas. Tchau!